Josino, a política passada a limpo. E para falar mais um pouco de tudo isso que está acontecendo no nosso país, vamos lá, Arão Josino, a política passada a limpo aqui no Repórter Cultura, hoje ao vivo aqui nos estúdios da Cultura. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair, Aldori, Julian, bom dia a toda a equipe, bom dia a todos os ouvintes. Classe política, principalmente lá em Brasília, tem contribuído bastante com as nossas conversas aqui, né, Odair? Nunca falta papo, nunca falta conversa. Nunca falta papo, nunca faltam pautas, infelizmente, negativas para a gente tratar aqui no Ponto de Vista. Arão, a gente até busca, às vezes dá a impressão assim que, né, a gente só fica catando notícia ruim para passar, mas é difícil você achar alguma coisa, ultimamente tá difícil você achar alguma pauta positiva. E assim, né, Odair, você falava agora sobre essas votações à vésperas das férias coletivas, dos recessos, né? E nos bastidores, o Aldori comentou algo muito inteligente. O Aldori comentou o seguinte, olha, eles vão lá, eles votam, vão apanhar durante uma semana, mas depois o povo esquece. Ainda mais no final do ano, né? Porque chega recesso, chegam as férias, as festas em família, o pessoal acaba esquecendo, janeiro, vida nova, e o que vai acontecer? O salário, com aquele aumento, né, significativo, o salário dos vereadores, no caso de Florianópolis, agora Blumenau, né, eles irão continuar recebendo, e o povo vai esquecer. Infelizmente, essa é a realidade. Pois é, Arão. Flávio Dino, o comunista assumido, e agora ainda mais com esse vídeo aí que circula nas redes sociais, agora do Lula também, que a gente repercutiu aqui, quase falava aqui para o nosso ouvinte, com o perdão do termo, quase tendo um orgasmo quando falava sobre a indicação do Flávio Dino, um comunista. Pela primeira vez nós conseguimos colocar um comunista na Suprema Corte. E aí, Arão? Um verdadeiro absurdo você ter o Supremo, né, que é a nossa casa da justiça, que é a casa que precisa preservar a nossa Constituição, sendo tratada de uma forma tão politizada. Sabemos que sempre foi assim, só que de um tempo para cá a situação tem se agravado muito e agora você tem uma declaração como esta do presidente da República. Odair, hoje pela manhã, eu acordei, era 4 e pouco da manhã, fui mexer no meu celular, no Instagram, pelas tantas eu vi uma notícia ali, a manchete, presidente Lula faz declaração em evento e diz que está muito feliz com a nomeação do ministro Flávio Dino por ser comunista. Eu pensei, não, isso aqui deve ser fake news, não pode ser verdade, né? Quando eu pego alguma notícia assim, eu vou lá no Google para pesquisar algumas fontes, né? E quando eu olhei no Google, realmente era verdade. O presidente da República parece que ele chutou o pau da barraca, né? Chutou o balde de uma vez por todas. Está assumindo publicamente. Não cuida mais com as palavras, esqueceu do protocolo que se tem sendo presidente da República e faz uma declaração como essa, demonstrando o tanto que o Supremo está se transformando, na verdade, em uma casa de interesses políticos, de interesses partidários e ideológicos. É um verdadeiro absurdo ter Flávio Dino no Supremo e um verdadeiro absurdo você ter um presidente da República em um evento público, em um evento organizado pelo governo, né, com a cobertura de toda a mídia do governo, dando uma declaração como essa, comemorando a indicação de um comunista para a cadeira do Supremo. E essa a palavra que ele usa, comunista. Então não escondem mais que o STF está se tornando uma casa ideológica. Muito bem, e teve ontem também várias derrubadas de veto. Dentre elas, nós tivemos aí a questão da desoneração da folha de pagamento. Você falou antes, né, Odair, que às vezes parece que a gente só traz notícia ruim, né? Nesse caso, é notícia boa e que precisa ser valorizado por parte do Congresso, né? Porque sabemos que hoje o Congresso está muito nas mãos do Poder Executivo, até por conta desse toma lá da cá que nós temos, né? Essas emendas parlamentares,
toda essa circunstância aí, inclusive das indicações dos ministérios. No entanto, a gente viu aí uma derrubada de veto importante, que atende aí 17 setores da economia. Essa desoneração da folha ela é fundamental, então eles prorrogaram ela até 2027. Isso gera emprego, isso gera renda e faz com que as empresas tenham um pouco mais de oxigênio, né? Ainda mais diante de um ano tão difícil, de um ano tão desafiador para os empreendedores, numa carga tributária tão alta como nós temos. Então, a derrubada do veto por parte dos congressistas foi fundamental nesse momento e, sem dúvida alguma, traz um pouco mais de oxigênio para esses 17 setores da economia. Mas tem uma outra questão também que envolve a desoneração da folha. Está relacionada à situação das prefeituras com até 150 mil habitantes. Essas prefeituras, elas também terão uma desoneração na folha. Então, passando aí de 22% hoje, de alíquota caindo para 8%. Então, isso vai também trazer fôlego para os pequenos e médios municípios brasileiros. Também faz parte desse veto que foi derrubado pelos congressistas. Para vocês terem uma ideia, o município do Porto de Ascurra, né? O município do Porto de Ascurra terá uma economia ao longo de 12 meses de R$1.200.000. Isso é muito dinheiro, isso representa 1 mês e meio dos repasses que o governo federal faz para o município se manter. Então, vai atingir também essa derrubada de veto os municípios até 150 mil habitantes. Então, parabéns aos congressistas que derrubaram esse veto do presidente. Com certeza, essas derrubadas de veto aí já tem a questão do marco temporal, que o PT está dizendo que vai acessar o Supremo Tribunal Federal, e outras pautas certamente vão subir ao Supremo Tribunal Federal, e aí vamos ver, né, se esse Supremo ideológico político, né? Se ele vai interferir nas atribuições do Congresso Nacional mais uma vez, e tudo isso é por conta, esses vetos do governo federal foram por conta da arrecadação. E é só o que a gente tem visto, inclusive a possibilidade do fatiamento da reforma tributária. Por quê? Porque estão visando a arrecadação, eles querem fechar aí mais próximo da meta fiscal, mas só visando aumento da arrecadação. A gente não vê nenhuma ação do governo federal para conter gastos, para reformular a máquina pública. Aí que está o ponto, né, Odair? Porque assim, a partir do momento em que você precisa colocar a casa em ordem, buscar esse equilíbrio, você precisa começar cortando da própria carne. Veja o Milei. Primeira ação dele qual foi? Exatamente. Já tinha só 18 ministérios lá, cortou pela metade, 9. Exatamente, já diminuiu a estrutura. É diferente do que aqui. Então, você tem um governo que veta projetos de lei por conta da situação econômica do país, por conta da arrecadação. Você tem um governo que tem lá mexido seus pauzinhos em relação à reforma tributária para garantir o crescimento da arrecadação. No entanto, ele não faz o dever de casa, que é reduzir a sua estrutura. Arão, mas a gente sabe que o orçamento é o mesmo, indiferente da quantidade de ministérios. Nós já falamos sobre isso aqui. Só uma estrutura de ministério, ela custa muito dinheiro. Só a figura do ministro de Estado, que ele tem que ter uma estrutura de segurança, uma estrutura de avião, de carros, de assessoria, é gigantesco. Equipe de cerimonial, imagina o custo que isso tem, né, por mês para o Estado brasileiro. Então, deveria sim o governo federal começar fazendo os cortes dentro de casa. Eu não sei se... Porque o pessoal aí já está no poder há tanto tempo e são políticos e que se assessoram de técnicos, enfim. Eu não consigo entender se isso é burrice ou se isso é, de fato, o objetivo mesmo. Porque quando você dificulta o ambiente de negócios e você tributa mais, o que acontece? Você ganha menos. Aí cada vez você precisa aumentar mais e tributar mais e diminui a capacidade da empresa, do empreendedor, e dificulta o ambiente de negócio. É um ciclo vicioso. Quando você facilita o ambiente de negócio, você diminui a carga tributária, você facilita o ambiente de negócio, traz mais negócio, traz mais impostos, traz mais emprego, é um ciclo virtuoso. Será que é tão difícil de entender isso?
É isso aí. Pois é, vamos lá. O próximo tema aqui para a gente discutir é a questão da criação do Ministério do Empreendedorismo com aprovação da medida provisória por parte do Congresso novamente. Exatamente isso que nós estávamos falando, né, Odair? Então, você já tem uma estrutura de governo gigantesca. Esse ministério foi criado lá em setembro por medida provisória do presidente Lula. E agora o Congresso, então, aprova essa medida provisória e ele passa a ser, de fato, um ministério através de lei. Então, agora nós temos oficialmente mais um ministério, o 38º ministério, que esse ministério nós sabemos bem que ele foi criado justamente para trazer o centrão e buscar ali a base de apoio de governo que o Lula precisava no Congresso para aprovação das suas pautas. Ah, mas o Ministério do Empreendedorismo é importante, sim, mas nós já tínhamos um ministério que cuidava disso. Então, são vários ministérios que cuidam da mesma pauta. E é engraçado, daí, agora indo um pouquinho para o lado de prefeito, né, saindo um pouco do lado de jornalista, quando a gente vai a Brasília para discutir alguma pauta, existem vários programas, existem vários assuntos que a gente vai tratar em um ministério, daí tu trata lá. Daí depois tu sabe que aquele mesmo assunto é também tratado por outro ministério. E depois tu descobre que tem uma agência que fala sobre o assunto. Sem brincadeira, eu fui tratar sobre uma situação de concessões. Eu tratei em 4 órgãos diferentes do governo federal a mesma pauta. Cada um trabalhando de uma forma, cada um com uma estrutura diferente, cada um com uma visão completamente diferente. Ou seja, você tem várias estruturas que tratam do mesmo assunto. É uma piada, né? Só quem... Eu sempre brinco, Odair, eu sempre falo, se os brasileiros soubessem o que acontece em Brasília, se os brasileiros entendessem como funciona o sistema de administração pública desse país, já teriam explodido tudo, porque é surreal. Olha, a Fiesc faz balanço econômico anual, Arão. É isso aí, a Fiesc, então, todos os anos faz esse balanço, né? Ele aconteceu essa semana na quarta-feira, quando a Fiesc apresentou aí a situação econômica de Santa Catarina, os avanços e aquilo que tem preocupado muito a classe empresarial, industrial do nosso estado. Existe uma preocupação muito grande por conta da Fiesc, justamente pela situação econômica do nosso país, né? Justamente porque o governo federal aí não consegue cumprir com as suas metas fiscais, você tem um déficit muito alto das contas públicas e isso traz uma insegurança bastante grande para 2024. Então, a classe industrial muito, muito preocupada. Mas vamos falar também dos avanços, né? Onde Santa Catarina, de fato, avançou. Então, Santa Catarina, a 6ª maior economia do nosso país. O nosso PIB passou crescendo aí, né? De 4,6 para 4,8. Em relação ao emprego industrial, de janeiro a outubro de 2023, a indústria catarinense teve o 4º maior saldo de empregos com carteiras assinadas no país, com 32 mil novas vagas. Temos aí também a prévia do PIB, temos previsão aí de alcançar 2,3%, acumulando essa alta já lá em setembro. A balança comercial também trazendo bons dados, bons índices para Santa Catarina. Agora existe uma preocupação em relação à produção industrial. Nós tivemos aí uma queda de 2,1%. A Fiesc também traz uma outra preocupação que são os estoques. Os estoques das indústrias catarinenses estão superlotados, então está com muita dificuldade de vazão desses produtos produzidos aqui no nosso estado. E um ponto que é um ponto fundamental e que nós precisamos falar sobre esse assunto, que é o endividamento das famílias. Cada vez mais as famílias estão endividadas. Olha só, as nossas famílias catarinenses chegaram ao endividamento de operações de crédito em 30,2%. Então isso é bastante preocupante. Nós estamos com uma situação econômica que a gente precisa abrir os olhos, e falei isso dias atrás aqui no Ponto de Vista. Tem uma preocupação muito grande em relação ao ano que vem. O alimento vai ficar muito caro. Nós passamos aí por esse fenômeno El Niño, que atingiu tanto com chuva como também com calor, com seca.
Então nós teremos uma situação muito, muito delicada no ano que vem em relação à economia. As famílias já estão endividadas. Nós sabemos que tu vai no supermercado agora, com R$100 tu não compra mais quase nada, né? Então precisamos estar atentos, porque não teremos dias fáceis em 2024. Olha, corroborando com isso, nós fizemos uma enquete aqui no Repórter Cultura, até como curiosidade, pedindo aí qual vai ser o ticket médio de compra do presente de Natal das pessoas que participam da nossa enquete. 57% dizem que vão gastar até R$200 com presentes de Natal. É um valor baixo, né? Dentro daquilo que você falou, mas para muitas famílias R$200 é muito dinheiro. Então fica evidente essa situação que você colocou. Arão, vamos chegando ao final aí de mais uma edição do Ponto de Vista. Sexta-feira que vem será, se você estiver por aí, será o último ao vivo aqui, né? Então... Tenho direito a férias? Tem direito a férias, com certeza também, né? Muito bem, Arão, um abraço para você, um bom final de semana. Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Esse foi Arão Josino, seu Ponto de Vista aqui no Repórter.